Por que um boneco mais conhecido como bebê reborn tem se tornado uma febre em nossos dias, em nossa sociedade? Como e quando ele surgiu? Para que fim ele pode ser usado? Quais as implicações do seu uso na vida social e na vida espiritual? Não saia daí, estas e outras perguntas nós vamos responder através deste vídeo. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva. Ajude no crescimento. Compartilhe os nossos conteúdos para que ele chegue a mais pessoas e que elas sejam também abençoadas por estas mensagens. O nosso canal Amigos do Rei tem como propósito o conhecimento e o crescimento no relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao vídeo. O bebê reborn, meus queridos, ele foi criado nos Estados Unidos na década de 90. Artistas começaram a modificar bonecas de verdade, essas bonecas de plástico, para que a tornasse mais realista possível com o bebê de verdade. Então, nisso foi crescendo e hoje se tornou a febre que nós estamos vendo aí. Com o passar do tempo, esse bebê reborn, ele foi sendo evoluído pelos artistas e começou a ter as suas utilidades. Então, hoje ele pode ser usado para vários fins. Colecionadores, e também ele é usado para terapias psicológicas. E dentro dessas terapias, ele pode ser usado para terapia de luto. Tem também a terapia com idosos com Alzheimer. Ele pode ser usado também como terapia ocupacional. E tem também apoio a pessoas com ansiedade e depressão. É claro que estas coisas estão passando do limite de utilidade nas terapias para um tipo de uso que está causando também transtorno em algumas pessoas. E a notícia é: bebê reborn. Recepcionista aciona a Justiça da Bahia após a empresa negar licença maternidade. Sim, é verdade, esse processo existe. Eu entrei lá, eu vi. É verdade que tem até projetos na Câmara Federal para proibir a frequência desses bebês reborn nas clínicas, hospitais públicos, porque as pessoas que o têm entendem que ali é um bebê e que precisa de cuidado como um bebê de verdade. Mas a gente sabe que isso não é real e acaba atrapalhando o atendimento a pessoas que estão, de fato, necessitando. Duas áreas da vida que eu entendo que o bebê reborn traz grandes prejuízos. Vida espiritual e a vida social, que uma não está dissociada da outra. Ou seja, para termos um preparo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário a convivência com pessoas. É necessário compartilharmos ambientes públicos, onde tem uma ou várias pessoas. Porque desta forma nós estamos, de fato, fazendo um dos preparos. Ok? Servir a Deus, queridos, se resume em duas coisas. Servir a Deus diretamente e servir ao nosso próximo. Sabe? Não tem como você servir a Deus excluindo o próximo. As pessoas atualmente têm se tornado cada vez mais superficiais nos relacionamentos. Entre as famílias não existe mais aquele apego que havia antigamente. Digo antigamente, há 20, 30, 40 anos. Então hoje as famílias estão dispersas. Não tem mais a unidade que existia antigamente. Tenho por mim que isso tem sido a causa de muitos transtornos emocionais, como depressão, ansiedade, crise do pânico e outros mais. A gente sabe que nem toda família é perfeita. Aliás, família perfeita não existe. Mas tem aquela família que ela não ajuda no desenvolvimento do seu familiar. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. E diante dessa dificuldade que as pessoas enfrentam na família, e aqui eu coloco a família nem só
pai, mãe, marido, mulher, mas eu falo irmãos, falo também casais, eles preferem se distanciarem. E por que estão preferindo se distanciar ao invés de se unir mais? É porque o ser humano se torna cada vez mais egoístas. E um não está disposto a abrir mão dos seus gostos para atender o gosto de outro. Não está disposto a abrir mão da sua opinião por causa da opinião de outro. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de viver ou conviver em sociedade. A gente se percebe isso na empresa, no trabalho, na família, na igreja e diversas outras repartições. Só que algumas pessoas, para não conviver com esta realidade, o que eles procuram? Procura a solidão. Eles procuram, se eles não encontrar alguém a quem ele pode manipular para fazer somente o que ele quer, ele prefere viver sozinho. É por isso que as pessoas, você já deve ter visto por aí, pessoas se casando com bonecas. Pessoas casando com o seu animal de estimação. É muito mais fácil, entre aspas, você lidar com o seu pet do que lidar com o marido. É mais fácil você lidar com o seu pet do que lidar com a sua esposa. Ou do que lidar com o filho. Por quê? Porque o seu pet tem poucas exigências. Se você quer levar ele para o passeio, você leva. Se você não quer levar, você não leva. E com outro ser humano, você não pode fazer isso. Então, a nossa sociedade está se tornando cada vez mais egoístas. E isso tem levado algumas pessoas a tomarem esse tipo de decisões. Eu, por exemplo, tenho uma filha que hoje está fazendo 8 meses. Quantas vezes eu tenho que acordar à noite para ir lá ver? Tem vezes que tem que dar remédio. Já ficou internada e nessas ocasiões eu praticamente me adoeci junto com ela. Só que as pessoas não estão dispostas a abrir mão do seu descanso, do seu sossego, das suas mordomias para dedicar a sua vida a cuidar de outra pessoa. Querido, se existe uma missão nobre nesta vida, é você cuidar de alguém. É você pôr no seu coração o objetivo de fazer alguém feliz. E não você só ser feliz, mas fazer alguém feliz. E no mundo que nós vivemos hoje, esse objetivo está morrendo do coração das pessoas. Você deve lembrar daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: ao se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pergunta, irmão Brasilino, o que isso tem a ver com o bebê reborn? Tudo a ver. Porque muitas pessoas que têm o desejo, que têm a carência de um filho, eles estão procurando preencher através desse boneco. Um bebê irreal. Agora eu pergunto para você, que sentimento esse bebê tem? E que tipo de sentimento ele produz? É claro que o seu cuidador, ele vai ter as suas emoções, mas esse bebê nunca vai crescer, nunca vai falar papai, mamãe, nunca vai falar eu te amo. Ele nunca vai falar de coração, porque nem coração ele tem, as palavras bonitas que pode mudar o dia a dia de uma mãe, de um pai, de um irmão e a sociedade. Então, infelizmente, nesses pontos, ele não vai trazer nada positivo. Queridos, quero que você entenda que eu não estou falando contra quem mora sozinho. Porque muita gente faz isso por necessidade. Eu já tive que fazer isso. Tive necessidade, morei por 4 anos. Não gostei nem um pouquinho da experiência. Mas se a causa de você querer viver sozinho, solitário, for por não querer conviver com outras pessoas, por não aceitar opiniões diferentes, por achar as pessoas chatas, simplesmente quer viver isolado, longe de pessoas, isso não é um bom sintoma. Sabe por que a Bíblia fala isso?
No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim, ó: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, veja bem, viver uma vida solitária, sem que haja uma necessidade, não é bom. A Bíblia está dizendo que essa pessoa está faltando com sabedoria. Então, veja bem, por que eu trouxe este versículo? É porque acontece, eu vou repetir uma frase que eu falei lá mais no início do vídeo. O preparo para a volta de Jesus, ele se dá no convívio de outras pessoas. Por que, brasileiro? Por que você fala isso? É porque, meus queridos, é convivendo com pessoas que você vai aprender a ceder, a ser menos egoísta, a ser menos orgulhoso. Você vai entender que você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Você vai entender que as pessoas têm sentimento como você e você precisa abrir mãos das suas preferências, muitas vezes, para dar esta preferência a ele. Então, se você não tem um familiar, que é comum, pessoas não têm irmão, não têm pai, não têm mãe, vive sozinho, busque a sociedade, vai para a igreja, a sua escola, existem associações, mas não queira viver sozinho. Eu não quero dizer que uma pessoa que vive só, ele não vai para o céu, de maneira nenhuma. O que eu quero dizer é que viver em sociedade faz parte do desenvolvimento do caráter para morar no céu, porque é ali que você vai aprender a tolerar, aprender a perdoar, aprender a ceder, aprender a doar bens e a se doar. Dessa forma, o egoísmo ele é arrefecido, ele é diminuído para o mínimo possível do coração da humanidade. O melhor é que se desaparecesse 100%. Mas a natureza humana você sabe como é. Falando estas coisas, não pense que eu estou falando contra cuidar ou ter animais. Não, você precisa ter, né? Na verdade, quem cuida de animais, tem pesquisas que falam que essas pessoas têm benefícios na questão emocional, ou seja, faz bem para a saúde emocional. Se faz bem para a saúde emocional, também fará bem para a saúde física. Agora, o que não podemos fazer é substituir pessoas por animais. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de casar, deixam de namorar, deixam de ter amigos, deixam de ir na igreja, substitui pessoas por animais. Isso não é da vontade de Deus, ok? Não existe na Bíblia um mandamento que diz assim, ó, ame os animais como a si mesmo. Não podemos fazer isso. Não podemos judiar deles, porque é pecado o judiar de animais, maltratar animais. Mas na Bíblia tem um mandamento que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso sim, ok? Então você pode ter seu pet, você pode casar, pode ter filho, pode ter um monte de coisa, tá? E ainda ter o seu petzinho para trazer alegria para a sua casa. Obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe a sua vida ricamente, abençoe a sua família com saúde, paz e prosperidade. Se você não inscreveu no canal, se inscreva aí, nos ajude a chegar mais longe. E também, o seu like, o seu ajuda também o nosso canal. Deus abençoe, fique na paz.